Que alegria recebê-los novamente na nossa apresentação semanal para estudar, dar continuidade aos comentários sobre os capítulos das obras. E nós temos aqui a oportunidade de comentar e trocar ideias sobre esses conteúdos tão extraordinários. Seja bem-vindo, o assunto de hoje é palpitante, interessa a todos nós. Nós estamos na continuidade do livro Missionários da Luz. Atingimos hoje o capítulo número 8, que tem o título de No Plano dos Sonhos. O capítulo é longo, nós vamos dividir também em 2 episódios, como temos feito nas últimas apresentações, e vamos hoje iniciar pelo episódio 9A, capítulo 8, No Plano dos Sonhos, do livro Missionários da Luz. Os amigos que têm acompanhado as nossas narrativas, apresentações e comentários, lembram-se que nós terminamos o último episódio, referente ao capítulo 7, que falava sobre socorro espiritual, e vamos nos lembrar do personagem Antônio, socorrido pela equipe do irmão Francisco, a pedido do instrutor Alexandre, acompanhado de André Luiz Alexandre, e que, a pedido de Alexandre, foram buscar o médium Afonso, de possibilidades mediúnicas e magnéticas especiais para o atendimento de doentes encarnados. É o caso do enfermo Antônio, que foi socorrido. Américo, nós estamos aqui diante de uma atividade dos espíritos, especialmente da equipe do irmão Francisco, que socorrem doentes encarnados, que são colaboradores de nosso lar, integrados ao trabalho, mas estão encarnados. E essas equipes tratam de amparados. Nossas saudações aos telespectadores do canal do Orson. É interessante, Orson, porque esse tema é fascinante. A gente não tem ideia do trabalho que os espíritos têm durante a noite e a madrugada, exatamente quando os homens aqui na Terra, dependendo do lado que eles estão morando, porque a Terra dá voltas e o Sol está sempre presente, só que hora de um lado, hora do outro. A gente não tem ideia da quantidade de serviço que os espíritos fazem. Foi exatamente a obra de André Luiz que mostrou isso a todos nós. O serviço não para, e por isso aquela máxima, né? Para quem quiser trabalhar, não falta serviço na vida espiritual. Nem aqui na Terra, a gente pode fazer um monte de coisa, né? Boa, coisas simples, que não custam praticamente nada. Um simples telefonema a alguém que está doente pode ser uma ajuda inestimável em tempos de pandemia ainda. E aqui, exatamente isso fica comprovado. Nós vamos ver a quantidade de coisas que acontecem durante o sono físico. E todos nós que dormimos achando que a gente não faz nada, às vezes não faz mesmo. Mas nós poderíamos fazer muitas coisas durante o sono. E alguém poderia pensar assim, mas fazer por quê se a gente não lembra? Não vai lembrar? Para que faz? Então, mas esse é um mecanismo fantástico. Por exemplo, nós não nos lembramos de nada da vida espiritual, absolutamente nada, quando estávamos lá. Encarnamos, esquecemos tudo. Mas todas as nossas habilidades foram guardadas, elas estão conosco. E elas vão aparecendo aqui na vida. Então, durante o sono, nós podemos ter experiências. Se nós assimilarmos essas experiências muito bem, a gente não lembra conscientemente, mas aquilo vai arquivando no espírito e a gente vai recebendo intuições de nós mesmos por termos assimilado adequadamente essas experiências durante o sono. É fantástico. Bom, Américo, nós temos aqui um episódio nesse início de capítulo da dedicação de Alexandre à preparação de colaboradores do mundo espiritual que estão encarnados. E o trabalho ativo, como você se refere, desses trabalhadores que estão encarnados, mas durante o sono físico entram em franca atividade. Nós vamos nos surpreender aqui com a narrativa de André Luiz, e particularmente a gente começa a pensar em nós mesmos, né? Que
nos consideramos muitas vezes trabalhadores da doutrina espírita e a gente não se lembra de nada realmente, e a gente começa até a se questionar: será que eu sou útil enquanto o corpo está dormindo? Américo, a preocupação aumenta. A gente começa a ler um capítulo desse aqui, a gente fica envergonhado de verificar isso, porque, meu Deus do céu, como será que é? Face à indisciplina que a gente tem até na hora de dormir e na falta de preparo para isso. É verdade, mas nós vamos ver no capítulo exatamente isso. Quantos são chamados e poucos se escolhem, porque, na realidade, quem se escolhe somos nós. Se a gente escolhe fazer uma boa preparação para dormir, solicitando fazer algum serviço, nos dirigindo à casa espírita antes de estar dormindo, nos propondo a isso, certamente o nosso amigo espiritual vai nos acompanhar, vai gerenciar isso do outro lado da vida. E aqui nós vamos ver que centenas são convidados, mas muitos os chamados, poucos os escolhidos. Não que os espíritos escolham quem vai. Nós vamos ver aqui que as pessoas é que escolhem se vão ou não, mas todos são chamados. Américo, você acaba de dar uma dica fabulosa para todos nós. Eu me incluo para usar essa dica a partir desse capítulo. Normalmente, antes de dormir, e a gente se ocupa de várias coisas também antes de dormir, a gente não pensa nisso, de se oferecer mentalmente, espiritualmente, intelectualmente. Olha, eu posso ser útil a partir de agora, me utilizem. Eu, normalmente, quando vou fazer palestras, que eu faço bastante, eu mentalmente peço para que seja instrumento de boas palavras, portador de alegria e esperança para o público ouvinte. Mas eis a dica que você deu aí, porque a gente começa a ler isso, a gente começa a ficar até envergonhado, estimulado a fazer esse tipo de oferecimento pessoal, de podermos ser úteis também durante o repouso físico. Muito importante isso. É muito importante. Nós vamos ver exatamente o que se faz na vida espiritual, que é intenso, né? A atividade é intensa na vida espiritual, muito mais do que durante o dia. Durante a noite, os espíritos atuam com muito mais facilidade. E nós vamos ver exatamente na decorrência do texto o que eles fazem, entre outras coisas. Muito bem, o Alexandre vai dirigir uma reunião, um encontro de preparação dos cooperadores que estão encarnados. E o nosso Francisco, que integra uma equipe de socorro aos colaboradores encarnados, o trabalho dele é assistir especialmente enfermos em fase difícil da enfermidade no corpo. Ele solicita, Alexandre, a oportunidade de trazer alguns cooperadores deles para participarem desse serviço de preparação, o que é aceito por Alexandre. E Alexandre diz para Francisco trazer os amigos para o trabalho que se iniciaria daí a algum tempo. Então, com autorização, Francisco vai buscar alguns colaboradores, porque seria uma oportunidade de preparo, de reciclagem, de aprendizado para esses espíritos que estão encarnados e que poderiam aproveitar o momento de elucidação que será dirigido por Alexandre. O irmão Francisco vai trazer alguns companheiros que colaboram com ele frequentemente, apesar de que a reunião tem o propósito de ajudar encarnados, trabalhadores encarnados, né? E o assunto que o Alexandre vai comentar referem-se a problemas mediúnicos e psiquismo, ou psíquicos, mediúnicos e psíquicos, sem minúcias particulares, ou seja, vai fazer referências de ordem geral durante a madrugada, para quem quiser. É claro que eles têm alguns, vou dizer entre aspas, né, alunos encarnados, né, e os desencarnados também querem participar, tanto que eles não vão fazer a reunião na casa espírita, que era muito pequena. A casa em que Alexandre dirige era pequena, então eles vão para uma instituição maior, nós não sabemos qual, mas vão usar uma instituição maior, usar o auditório, né, para acomodar aquelas pessoas durante a madrugada. Ninguém está usando, os espíritos usam.
É muito interessante. E não gasta energia elétrica, isso que é mais interessante, mesmo durante a madrugada. É a luz apropriada do mundo espiritual, né? Bom, Américo, e diante desse quadro, a curiosidade de André Luiz se manifesta novamente. E o André não deixa de perguntar: e esses irmãos que estão encarnados, que comparecem, trazidos pelos Espíritos para participarem, como você tão bem explicou aí, desses estudos todos e preparação também, eles vão recordar esses serviços que foram partilhados, daqueles estudos que foram feitos, das observações ouvidas, daqueles encontros que ocorrem durante a noite física. Aí entra a palavra de Alexandre, que eu vou deixar para você comentar. Mas antes disso, Américo, queria comentar com você que eu, às vezes, de vez em quando, eu sonho que estou em grandes auditórios. De vez em quando acontece, mas é muito raro, né? Então, é uma experiência muito agradável, porque eu me lembro que esses sonhos eles são muito agradáveis. São muito agradáveis. Também não tenho muitos, não, mas de vez em quando. O que eles fazem, então, durante o sono? Porque os encarnados não vão se lembrar no dia seguinte. E realmente o Alexandre confirma para o André Luiz. Porque você vai ver, André, que é muito reduzida a capacidade sensorial para depois trazer a informação para o corpo denso. É como se o cérebro perispiritual registrasse tudo, e o texto fala isso, ele registra tudo. Mas na hora de passar, fazer uma cópia para o HD, para o cérebro mais denso, não vai, o arquivo não vai. Então, só mesmo aquilo que a gente assimila realmente, prestando atenção, fazendo questão e repetindo muito, é que a gente traz essa informação de modo não direto. A gente não vai lembrar absolutamente de reunião alguma, mas na medida em que a gente se acostuma e faz isso com constância, bem, aí a gente vai lembrando de maneira intuitiva. É muito interessante essa observação. E, naturalmente, que o teor, o conteúdo dessas aulas são de grande valia, são de muitos ensinamentos para atividades práticas realmente. Mas uma coisa que me chamou muita atenção aqui, porque é muito bacana, é muito bonito isso, em despertando, apesar de não se lembrar, aqueles colaboradores, os aprendizes, experimentam alívio em suas aflições, em suas preocupações, e principalmente experimentam uma sensação de esperança, de alegria, e a par, portanto, da aquisição desses novos valores que o cérebro humano não registrou, porque a capacidade física do cérebro não registra, isso está no espírito, né? Eles não vão se lembrar, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados. Olha que coisa interessante, você disse que a constância de oferecer-se mentalmente, intelectualmente para participar, de ser útil durante o sono físico, vai fazer com que a gente ganhe energia nova, passa a ser até inexplicável para eles, mas eles se sentem, de uma certa forma, beneficiados com aquele encontro noturno, o que nos ajuda naturalmente, eu ajudo os colaboradores até a combater as próprias imperfeições. E como você disse aí, por causa dessa constância, a aquisição, as lembranças, os pensamentos se tornam mais claros, os sentimentos mais elevados, as preces mais respeitosas e produtivas, e enriquecendo o próprio dia. André Luiz ainda vai comentar, mas é lastimável que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza, porque imagine você o ato de congregar mais de 300 pessoas, por exemplo, com essa envergadura, todo mundo recebendo aquelas instruções, mas não é bem assim que acontece, né, Américo? É, todo mundo é convidado, mas nem todos comparecem, porque existem barreiras, né? Se o sujeito, por exemplo, come um pouquinho mais no jantar, pronto, já Já estraga estragou. tudo. É, porque toda a energia do espírito vai ser usada para fazer a digestão. E às vezes ele vai dormir com digestão por fazer. Aí fica grudado no corpo, não consegue sair, não consegue se emancipar do corpo. Nós sabemos que esse é um fenômeno em que Kardec já nos alertou, né? Nós saímos do corpo durante o sono e fazemos coisas. Que coisas? Aquilo que é de nosso interesse. Mas nem todos conseguem sair. Uma refeição
exagerada à noite vai atrapalhar, né? O livro faz referência que eles congregam muitas pessoas, mas, primeiro, nem todos comparecem. E mesmo os que comparecem, às vezes, não estão atentos o suficiente. Vou dar um exemplo bem simples, né? O casal está dormindo, os dois são espíritas. Só que um tem uma reunião num lugar, outro tem a reunião no outro. Os dois saem fora do corpo e lá pelo meio da noite dá aquela vontade de ir ao banheiro. Isso acontece, porque o rim continua funcionando, né? E está muito frio. Aí a pessoa que levanta, acorda, vai fazer o que precisa e volta para a cama. Aí no frio o pé está gelado, encosta o pé no cônjuge gelado. O cônjuge que estava na vida espiritual assistindo a palestra volta imediatamente para o corpo, como se fosse um relâmpago, como Kardec explica, né? Então, é muito difícil, né, ter persistência. Então, se a gente não se prepara todas as noites, certamente vai ficar uma ou outra vez que a gente faz isso. E é por isso que muitos são convidados, mas nem todos conseguem fazer o regime alimentar necessário. Quando é que a gente percebe que não saiu do corpo? Quando a gente tem um monte de sonho, um mais confuso do que o outro. É sinal que nós ficamos presos no corpo por uma digestão difícil, por termos comido demais, ou tivemos alguma encrenca com a família, com alguém. Então, isso dificulta o desprendimento. Então, esse é um dos óbices muito sérios para a gente poder desenvolver essa atividade, de estarmos sempre à disposição de fazermos experiências durante o sono, fazermos contatos, realizarmos trabalhos e também participarmos de treinamento, como é esse que o Alexandre está oferecendo. Pois é, Américo, eu fiquei imaginando, enquanto você citou esse exemplo simples, porque existem muitas outras circunstâncias, pode ter um barulho, você pode acordar com trovão, com chuva, com um monte de questões, né? Mas eu fico imaginando, lá no mundo espiritual, os participantes, acho que é um tal de entra e sai, assim, né? Os espíritos, os que estão desencarnados, eles devem estar acostumados com isso, né? Porque o sujeito está sentado do lado, de repente, desaparece, né? A gente fez algumas imagens do Projeto Imagem mostrando isso. Fizemos uma reunião lá na vida espiritual, isso a gente usou no mundo maior. Então, estava todo mundo lá na natureza, assistindo a palestra, de repente saem dois de lado. E eu explico que é o caso do pé gelado encostando no cônjuge que estava fora assistindo a reunião. Pois é. Então, e para conseguir essa disciplina que você se referiu no comentário próximo aqui, é preciso esforço, é preciso perseverança. Por isso tem uma frase muito apropriada a isso que nós estamos falando aí, que diz que toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão. Quer dizer, não é uma conquista gratuita, Américo, nós temos que conquistar essa disciplina, esse continuar de tarefas, inclusive durante a noite. A gente se dedica bastante durante o dia a uma série de atividades, podemos ser úteis à noite, mas para isso também há necessidade dessa disciplina. Então, é algo para pensar mesmo. Por isso que esse capítulo é muito importante. Falar em sono, falar em sonho, atividade noturna do espírito. E a imagem que nós usamos é uma mulher escalando uma montanha em talude negativo. Então, ela tem que suportar o próprio peso, ela não tem o apoio da pedra abaixo dos pés, porque o talude é negativo. Vai conseguir levantar-se, e quando o talude ficar positivo, ela tem apoio para os pés e pode descansar. Aqui não, que é exatamente isso. Essa é a tese. O esforço de subida, falando evolutivamente, é incomensurável, porque exige uma série de disciplinas que, no que me diz respeito, ainda não tem. Mas eu, pelo menos, já sei que precisa, né? Então, agora é uma questão de tempo. Usar um pouco de disciplina, pelo menos na hora de dormir. Pois é, a conversa ia boa, mas a esse tempo eles atingiram aquele edifício para onde ia acontecer esse estudo, esse preparo, e onde ia congregar um grande número de colaboradores encarnados e desencarnados. Alexandre explica para André Luiz que o trabalho
consagrado às entidades libertas do corpo material, se fosse apenas para o corpo material, poderia ser desenvolvida em outro lugar com maior êxito. Mas como deveriam atender irmãos ainda encarnados, eles iam aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram encarnados na Terra. E havia um número grande de colaboradores e companheiros do plano espiritual. E Alexandre identifica para André que temos uma nobre instituição, ele não diz qual é, a serviço dos necessitados dessa instituição, principalmente direcionando seus esforços para os tristes, os sofredores. E a gente se lembra aqui, Américo, quando lê uma frase dessa, uma afirmação, do trabalho desenvolvido pela maioria das instituições espíritas, cujo objetivo, definidos em estatutos, definem mesmo esse trabalho em favor dos necessitados espirituais e também materiais, nas tarefas todas com atendimento às carências espirituais e materiais. Muito bom relembrar e valorizar o trabalho das instituições espíritas. E logo em seguida, há uma referência curiosa. O André estranha o fato de que, às vezes, eles são obrigados a fazer esses encontros em ambientes domésticos para as instruções dos encarnados. A gente não sabe onde é isso, mas certamente é uma casa de serviço aqui na crosta. E o Alexandre vai lembrar que nós não devíamos esquecer que os primeiros ensinamentos do mestre na Terra foram na casa humilde de Pedro, né, junto da família de Pedro, que oferecia a sua casa, que era pequena. Eles certamente usaram de recursos, usando ali o átrio da porta, alguém ficava fora, outros ficavam dentro, né? E se chovesse, todo mundo tem que entrar, e por aí afora, né? Que eu saiba, a casa de Pedro não era uma mansão, né, que pudesse abrigar os apóstolos todos e mais um ou outro parente que quisesse aprender as lições de Jesus. Aliás, esse trecho do livro, do capítulo, é muito bonito. Faz referência a este aconchego familiar, citando várias ocorrências, inclusive a festa de casamento a que Jesus fez, esteve presente, aliás, e que transformou a água em vinho, as reuniões do Evangelho no lar, que se iniciaram no aconchego doméstico. É realmente um trecho muito bonito do capítulo. E dentro dessa referência familiar, ambiente doméstico, você citou aí a moradia simples de Pedro, que naturalmente não era uma mansão, mas uma casa humilde, até pelas condições da época. Há uma frase aí que precisa ser mostrada também para todos nós, em destaque, e eu vou pedir para você ler, Américo. A frase é sintética, mas diz muito a que veio, né? Todo templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Então, temos aí uma imagem do farol. A construção de pedra é o farol, mas pode ser uma igreja cristã, pode ser um templo budista, pode ser um templo protestante ou até mesmo a casa espírita, não importa. Desde que a instituição seja dignamente superintendida, sobre boa administração, então nós temos isso como um farol indicando os caminhos dos navegantes do mundo. E isso se liga também ao trabalho das organizações e dos sentimentos e pensamentos religiosos, não importa a crença, quando há adesão a esse sentimento que não é externo, mas é interno, da vivência pura da manifestação religiosa em sua essência, de ligação com Deus, o que naturalmente vai propiciar o sentimento de fraternidade espontânea. E aqui dentro do capítulo tem um trecho belíssimo em que o instrutor diz para André que no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo, quer dizer, de todas as crenças ligadas ao Cristo, de todas as denominações religiosas que tem no Evangelho a sua referência, esses templos materiais, imagine as construções, as igrejas, os centros, enfim, onde se reúnem pessoas em nome de uma fé, estarão transformadas em igrejas, escolas, igrejas, orfanatos, igrejas, hospitais. Américo, isso aqui é de uma importância
fenomenal, porque imaginem as instituições religiosas de todas as denominações aplicando a sua finalidade de trabalho, o seu recurso físico, a sua sede física, a sua estrutura material para atender crianças abandonadas, atender a educação da inteligência e da fé e atender as doenças da alma e do corpo, como já acontece em muitos lugares, mas não é uma coisa ainda generalizada. Ainda há dificuldades com isso. Mas imagine, o nosso instrutor disse, no futuro elas serão transformadas nessas escolas onde haja o remédio, a orientação, o amparo e a esperança dentro daquele sentimento de fraternidade que deve imperar. E ao Espiritismo cabe essa tarefa de restaurar esta noção com as ideias que veicula sobre a reencarnação, a imortalidade e a lei de causa e efeito. Os espíritos têm essa capacidade de antever algumas coisas no tempo. E eles estão percebendo, porque a humanidade está melhorando. Nós estamos passando aqui de um período, ou por um período, de transição planetária com vistas à promoção da Terra. Então, eles sabem que isso vai acontecer. Nós vamos ter na Terra, quando entrarmos no período de regeneração, a presença do mal ainda, mas pela ignorância, por nós ignorarmos as coisas, mas não o mal pelo mal. É por isso que Kardec vai falar no capítulo 18, que aqueles que fazem o mal pelo mal vão ser convidados a se retirar do planeta, porque vão ajudar o desenvolvimento intelectual de um planeta que está mais atrasado na escala de planetas. Pois é, Américo, é um desdobramento natural do progresso esse, né? Não há como, a lei do progresso, ela cumpre o seu papel e vai melhorar mesmo, em todos os sentidos. Então, nós também vamos melhorar juntos. Por isso, essa importância de nos dedicarmos à subida, à elevação do nosso sentimento. Mas, Américo, o André daria tudo para continuar ouvindo aquelas elucidações tão preciosas do seu orientador. Olhou no relógio e faltavam 5 minutos para as 2 horas da madrugada. Imaginando aqui que fosse uma noite gelada, Américo, estávamos lá embaixo dos cobertores, às 2 horas da madrugada, né? E lá no mundo espiritual, trabalho intenso, e havia um grande número de entidades que ali vieram cumprimentar, principalmente o Alexandre, porque todos estavam interessados na sua palestra instrutiva da noite. Não estavam apenas os aprendizes ligados ao Alexandre, mas também outros amigos trazidos ali por afeiçoados do plano espiritual. A gente começa a perceber a grandeza do Alexandre, Américo. Começa a perceber que é um espírito muito respeitado, é um espírito que tem uma tarefa gigantesca e está executando lá na década de 40, quando o livro foi publicado, imagine hoje, né? Então, era um clima de alegria de receber uma grande visita, um grande convidado. E Alexandre, ali, sem nenhuma afetação, e feliz também por aquele momento, perguntou: não chegaram todos ainda? E André Luiz percebe que ele se referia aos encarnados que deveriam comparecer, mas não estavam ali. E aí o Sertório, que é um dos colaboradores diretos do Alexandre, diz que faltavam 2 companheiros, o Vieira e o Marcondes. É aí que vai pegar, hein? Aí que vai pegar. Vai pegar no próximo episódio. Pois é, nós vamos conhecer no próximo episódio as experiências de Vieira e Marcondes, que são colaboradores e estão encarnados com tarefas definidas. Estão também dentro desse programa, desse grupo. E o Alexandre falou: vamos iniciar os trabalhos. Quando eu li isso aqui, eu pensei: bom, não chegaram, mas nós vamos começar, está na hora. Porque tem que terminar antes das 4 horas no máximo. Vejam só. E acrescentou: quem sabe não foram vítimas de algum acidente, alguma coisa aconteceu para não estarem aqui conosco. E recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações: Sartório, enquanto vou aqui tomar as últimas providências, vá ver o que se passa com os dois. Eles não chegaram ainda, quer dizer, estava todo mundo esperando.
e Sertório, que era um tipo de assessor de Alexandre, uma espécie de assessor, o que devo fazer se eles estiverem sob a influência de entidades criminosas? E aqui, Américo, a gente supõe, né, pode inferir que possivelmente o Sertório está cogitando de que esses dois estavam sob algum domínio obsessivo, por exemplo, né? E Alexandre não pestanejou. Deixe-os como estiverem e onde estiverem. O momento não comporta grandes conversações aos que se prendem deliberadamente ao plano inferior. E, fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Olha que orientação precisa, Américo. Falou, olha, se você encontrar e não tiver condições de vir, deixe-os como estão. Agora nós temos que respeitar aquilo que você mesmo comentou aqui, Américo, sobre as escolhas. E depois você, Sertório, vai tomar as providências. Olha aí. Primeiro ele vai chamá-los, ver o que aconteceu e se estiverem envolvidos com algum problema, é para voltar. E depois da reunião, aí o Sertório pode tentar fazer alguma coisa para ajudá-los. Nós vamos ver isso no próximo episódio. Mas André Luiz demonstrou uma vontade de acompanhar Sertório, porque é mais um aprendizado para ele. Alexandre percebeu essa vontade de André e permitiu que ele fosse com Sertório para fazer-lhe companhia e colher mais alguns aprendizados. Muito bem, e durante a caminhada, o Sertório vai dizer para André que, quando encarnados, não temos muita consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Bom, Américo, aqui está uma síntese do que você falou desde o começo do capítulo. A frase, mais precisamente, ela está simplificada. Então, vamos citar a frase simplificada. Se os homens cuidassem seriamente da preparação espiritual, e acrescentamos aqui durante o sono, efetuariam conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos. Um alerta para todos nós espíritas. Pois é, esse capítulo, ou melhor, esse episódio, no início deste capítulo, abre uma perspectiva nova para os nossos anseios de progresso, para as nossas reflexões, porque normalmente a gente não lembra disso, não pensa nisso. Esse capítulo desperta novamente algo que é do nosso conhecimento, mas que a gente esquece, absorvido pelos problemas materiais da vida, pelas preocupações naturais do dia a dia. E com isso a gente perde espaço, perde tempo, perde oportunidade de maior progresso. Infelizmente, a maioria se vale do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Aqui está uma grande verdade, dita sem meias palavras, de desejos, de cogitações mentais, alimentadas durante a vigília e que são buscadas durante o sono físico, porque relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual. E André aproveita a oportunidade. Isso ocorre também com os aprendizes de cursos avançados do espiritualismo. Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? América, é uma boa pergunta feita pelo André. Hein? Os considerados trabalhadores, ou pelo menos candidatos a trabalhadores do Cristo, estão sujeitos a esse tipo de queda. Infelizmente estamos todos em risco de queda. Não tem ninguém na Terra, por melhor que seja, que não tenha risco de queda, porque ainda não somos espíritos puros, ainda sofremos a influência da matéria. A influência da matéria, ela precisa ser vencida, e só os espíritos que conseguem vencê-la plenamente que se tornam espíritos puros, que não têm mais ou não sofrem mais a influência da matéria. Porque a matéria, sabe como é que é, né? A carne é fraca, diz o ditado popular. Exatamente porque a matéria nos cansa, nos dá prazer. Né? Então, para vencer isso, é preciso um esforço muito grande.
Nada que um monte de encarnações não resolva. Érico, esse capítulo aqui vai mexendo com o nosso interior, né, rapaz? A gente começa a constatar a nossa mediocridade moral, né? A gente começa a entrar em choque com a gente mesmo ao constatar o que a gente já sabe e o que a gente realmente é. E Sertório acrescenta aqui para André: quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? A gente não pode ter vergonha de ler uma pergunta como essa, mas dá vergonha. Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? E aí vem a frase que o Américo está batendo desde o começo aqui: há sempre muitos chamados, entre aspas, está, em todos os setores da construção e do aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos na leitura do Evangelho. A frase que Emmanuel cunha sobre os escolhidos é muito interessante, não está nesse livro. Está num outro livro de 2014 e que tem o título de Fé e Vida. Todos somos chamados para a construção do bem de todos, segundo as leis de Deus. Muito fácil reconhecer os escolhidos. Os irmãos que se recusam a trabalhar permanecem chamados. Como a justiça divina ignora privilégios, todos aqueles que se decidem servir são escolhidos por efeito da própria escolha. Então, não são os espíritos superiores, Jesus, Deus, que escolhe. Eles chamam. Quem se escolhe somos nós. O Américo, essa decisão de servir que nos torna escolhidos, é difícil amadurecer para isso, hein, rapaz? É muito difícil. Mas, enfim, é o que temos que fazer, né? E todos os que são superiores fizeram, em algum instante, essa escolha. Passaram por todos os períodos que antecedem o estado de espírito puro, mas conseguiram. E todos nós vamos conseguir, porque isso é lei de progresso. Então, tem coisas que, por exemplo, não nos preocupam mais como nos preocupávamos na infância. Por exemplo, eu tinha coleção de figurinha de álbuns Disney, né? Achava que aquilo era o maior tesouro que eu tinha, né? E hoje não significa absolutamente nada para mim. Se bem que eu gosto de uma boa imagem, né? Uma figurinha com bastante cor, eu gosto de uma boa imagem. E Sertório, ele complementa o comentário, né, dizendo que se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, vamos imaginar, né, o que seria uma qualidade superior para o serviço divino. Olha o que cabe dentro da expressão serviço divino. Em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Quer dizer, a escolha é nossa. Por isso, conclui, Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra. A obra de Deus é gigantesca. A todo instante estamos sendo chamados a colaborar de alguma forma, até dentro de casa, na convivência com familiar, o que não dirá considerando o mundo e os recursos da prece, os recursos do sentimento, do pensamento. E hoje, então, fomos aqui colocados à prova na questão da preparação para dormir, né? Mas somente os devotados, os persistentes, os operosos e fiéis, Américo, isso aqui é duro na queda, hein? Somente os devotados, os persistentes, os operosos e os fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. É por isso que a gente tem uma tarefinha assim, ó. Américo, quando você fala da tarefinha assim, você vê a importância da tarefinha assim, porque é dessa tarefinha assim. Isso. Repetidamente. Repetidamente feita, né? Por isso que precisa ter persistência. Fácil não é.
Há muitos motivos para desistir, há muitos motivos para parar, há muitos motivos de acomodação, há muitos motivos tentadores de infidelidade em todos os sentidos, há muitos chamados ilusórios, entre outros, há muitos cantos de sereia, mas é na persistência que nós alcançamos essa qualidade para o divino serviço superior. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Bom, Américo, as leis definiram que a responsabilidade é nossa. Sem dúvida. Não dá para delegar. Isso é problema nosso, é pessoal. Ninguém transfere responsabilidade quando se diz de processo evolutivo. Eu não posso evoluir pelo outro, e o outro não pode evoluir por mim. Sou eu que tenho que fazer o trabalho, e não é fácil. Agora, nós terminamos o episódio, nós vamos interromper o capítulo no meio aqui, porque os dois chegaram a um pequeno edifício, e era a casa de um dos colaboradores. Aqui é a casa de Vieira, diz Sertório. Eles vão adentrar a casa mesmo. No próximo episódio, nós vamos conhecer o que está acontecendo dentro da casa do Vieira, que é um trabalhador de nosso lar, que está encarnado e que Alexandre mandou um assessor. Por que ele não veio? Vamos nos surpreender com os dois casos na próxima semana. Muito bem. Nós esperamos você, então, na próxima semana, na continuidade do capítulo 8. Nós vamos para o episódio 9b. Se você está assistindo esse episódio, saiba que ele continua na próxima semana. Os espíritos Sertório e André Luiz vão adentrar a casa de Vieira. Prepare-se. Um grande abraço, muito obrigado e até lá. Saudações kardecianas a todos.